Olá pessoal, aqui é o professor João Paulo e este é o terceiro vídeo de uma sequência de 4, onde nós falamos sobre conjuntos numéricos. Na aula de hoje, o assunto será o conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais. Para pensar o conjunto dos números irracionais, nós representamos pela letra I. Nós vamos pensar na seguinte situação: encontrar o comprimento D da diagonal de um quadrado de lado medindo uma unidade. Está aqui o desenho, lado medindo uma unidade. E aí vocês vão lembrar que a diagonal de um quadrado, quando eu divido um quadrado eu formo um triângulo, e esse triângulo é um triângulo retângulo. E no triângulo retângulo vale o teorema de Pitágoras. Ou seja, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, essa diagonal ao quadrado é a mesma coisa que 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ou seja, a diagonal ao quadrado é igual a 1 mais 1. O quadrado dessa diagonal é igual a 2. E aí, para poder eliminar esse quadrado, eu posso extrair a raiz quadrada. Então, essa diagonal vai medir raiz quadrada de 2. Esse problema, apesar de parecer um problema simples, ele representou por muito tempo a ruína dos pitagóricos, que eram pensadores gregos da escola de Pitágoras. Porque, na época, Pitágoras acreditava que o número poderia explicar todas as coisas, mas ainda não existia o conhecimento de números que explicassem esse fenômeno. Como poderia um número elevado ao quadrado ser igual a 2? Não era possível encontrar esse número. E a explicação disso está no seguinte fato: se você calcula a raiz quadrada de 2, você vai achar um número decimal infinito e não periódico. Então, a raiz quadrada de 2 é aproximadamente 1,41, mas se a gente coloca aqui numa calculadora, nós temos aqui uma calculadora e aí vamos calcular a raiz quadrada de 2. Deixa eu colocar aqui para ficar mais fácil. Raiz quadrada de 2 raiz quadrada de 2. Então, 2. Está aqui, raiz quadrada de 2. 1,41421356 e assim por diante. Então, vou tentar copiar aqui só uma parte desse número, mas a gente vê que esse número, olha, ele é infinito. Então, aparece para a gente aqui só o que o visor da calculadora consegue mostrar, né? Mas esse número não termina ali naquele 97 ali no final. Esse número continua infinitamente. Então, eu vou pegar uma parte desse número aqui para vocês verem o que acontece. A raiz quadrada, por exemplo, de 9 é 3, porque se eu faço 3 vezes 3 é 9. Então, a raiz quadrada de 2 é 1,41 aproximadamente, porque se eu fizer 1,41 vezes 1,41, tem que dar 2. Será que isso é verdade? Vamos fazer? Então, vou pegar aqui 1,41 vezes 1,41. Não deu 2, deu 1,9881. Isso acontece porque a raiz de 2 é um número infinito. E aqui eu peguei só uma parte do raiz de 2, né? Mas vamos pensar o seguinte. Vamos fazer essa conta de novo. Só que agora eu vou colocar mais casas decimais. Então, eu vou pegar a raiz de 2 que a gente encontrou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 casas decimais. E aí vou multiplicar esse número aqui
vezes ele mesmo. E olha lá o resultado, 1,99999 e depois a gente tem outros valores. Repara que são 10 noves aqui. A gente colocou uma aproximação com 10 casas decimais, a gente conseguiu um número muito próximo de 2, mas não é o 2. Qual que é a conclusão? A raiz de 2, ela é um número infinito. Como a gente não consegue escrever as infinitas casas decimais, nós vamos ficar sempre com uma aproximação. Quanto mais casas decimais eu uso na aproximação desse número, mais próximo de 2 ele fica, como vocês estão percebendo agora nesse resultado. Né? Temos um número muito, muito próximo de 2. Porém, quando a gente olha para a escrita desse número, que está representado aqui, ela é uma dízima periódica. Aliás, é uma dízima, mas não é periódica. Né? Então, vou colocar esse número aqui, ó. E aí o que a gente percebe é que não tem nenhum período, não tem nada que se repete, e esse número ele continua infinitamente, ele não para por aqui. Então nós estamos diante de uma dízima não periódica. E aí na aula passada, a aula número 2 dessa sequência, né, eu deixei para vocês a pergunta: é possível escrever uma dízima não periódica no formato de fração? E a resposta é não. E essa era a ruína dos pitagóricos, porque eles não conheciam esse tipo de número, mas eles acreditavam que o número era o princípio de todas as coisas que existiam no mundo. Mas como que o princípio de todas as coisas não conseguiria explicar um conceito mais simples, que era a diagonal de um triângulo? Então, havia uma falha na teoria deles que acabou gerando a ruína aí da escola pitagórica. Bom, mas eu estou falando disso tudo para mostrar para vocês que existem números decimais que não podem ser escritos em forma de fração. E quando nós definimos números racionais, nós dizemos que número racional é todo número que pode ser escrito em forma de fração. Qual que é a conclusão? Esse tipo de número não é racional. Então ele é irracional. Ou seja, o prefixo i no começo aqui dessa palavra é o prefixo de negação. Ele não é racional, ele é irracional. Essa categoria de número, então, forma um outro conjunto dentro daqueles conjuntos que a gente está estudando. Então, vamos completar aqui algumas informações. Os números irracionais são decimais infinitos que representam dízimas não periódicas. Então, isso aqui é importante. Se for periódica, é racional. Mas como é não periódica, então não é um número racional, é irracional. E que, portanto, não podem ser escritos na forma de fração. Então, para ser racional, tem que ser escrito na forma de fração. Como esses números não podem, então eles não são racionais. E aí, se a gente vai trabalhar um pouquinho com esses números, a gente vai encontrar vários representantes dos números irracionais. Vou colocar alguns aqui, só a título de exemplo, porque eu mostrei para vocês a raiz quadrada de 2. E aí, muitas raízes geram números irracionais, outras não. Não é verdade que toda raiz é irracional. Por exemplo, a raiz quadrada de 16 é 4. 4 é o número inteiro, então não é racional. Raiz cúbica de 8 é 2. 2 também é um número inteiro, não é irracional. Mas a raiz quadrada de 2, como a gente acabou de ver, é irracional, assim como a raiz quadrada de 7, por exemplo, ou várias outras raízes. A raiz cúbica de 4 é um número irracional, e assim por diante. Mas não temos só as raízes, temos outros números. Um número muito famoso é o π. O π é um número decimal, a aproximação mais conhecida dele é com 2 casas decimais só, 3,14. Mas esse número é infinito. E a gente consegue ver aqui, ó, na calculadora tem o π aqui. E aí quando eu clico no π aparece a representação do π, ó, 3,14, 15, 9, 2, 6, 5, 3 e assim por diante. Repara que também não tem período. É uma dízima não periódica. É um número decimal infinito e não periódico. É um número irracional também. E aí, como o número racional é infinito, fica muito difícil escrever
ficar escrevendo várias casas decimais. A gente precisa criar um símbolo para representar esse número. Então, ao invés de eu escrever esse número todo aqui que vocês estão vendo na tela da calculadora, a gente escreve simplesmente π, que é um símbolo que representa esse número. Então, o número π é um número irracional. Nós vamos ter outros. O número de Euler, que é o número e, que tem na calculadora também. Acabei fechando a calculadora, mas depois a aproximação dele é 2,71. O número φ é um número bem conhecido também, é mais ou menos 1,6, se eu não me engano. Esses números eles usam letras para representar pelo mesmo motivo do π. É um número infinito, então é muito difícil escrever os algarismos, então a gente usa letras para representar. Então são aí alguns representantes, e é claro que qualquer dízima periódica, aliás, dízima não, infinita não periódica que eu escrevi aqui, vai ser um número irracional, por exemplo. Esse número aqui. Ele é irracional. Apesar da gente encontrar algum padrão aqui depois da vírgula, a gente percebe que ele não se mantém, né? 0,1, 001, 0001 e assim por diante. Eu não consigo identificar um período que vai se repetindo infinitamente. Então, esse número aqui é um número irracional. Esse número aqui também é racional. Pelo mesmo motivo, eu não consigo encontrar nenhum período, nenhuma parte que se repete. Então, está aqui alguns exemplos de números irracionais. Nós trabalhamos bastante com as raízes, então por isso que elas aparecem muito quando a gente fala de número irracional, mas não significa que a maioria dos números irracionais são raízes. Não, é só porque as raízes são bem úteis na matemática, a gente trabalha bastante com elas, então por isso que elas aparecem bastante. Mas existem infinitos outros números racionais além das raízes. E aí vamos trabalhar um pouquinho com uma ideia de aproximação de raízes quadradas, né? Então, a raiz de 5, por exemplo, não é um número exato. Mas aí, como que a gente acha a aproximação para ela, então? Uma técnica é a gente pensar nas raízes quadradas perfeitas mais próximas do 5. Nós conhecemos a raiz quadrada de 4 e a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 5 a gente ainda não sabe quanto que é. E a raiz quadrada de 9 é 3. Isso já mostra pra gente que a raiz de 5 é um número que está entre 2 e 3. A raiz de 5 é maior que 2 e menor que 3. Só que o 5 está muito mais próximo do 4 do que do 9. Então, é muito mais fácil eu pensar que a raiz quadrada de 5 vai ser algo entre 2,1 e 2,2 do que, por exemplo, 2,9 ou 2,8. Porque estaria mais próximo do 3 do que do 2, né? Então, como raiz de 5, o 5 está mais próximo do 4 do que do 9, então a raiz de 5 vai estar mais próximo da raiz de 4 do que da raiz de 9. A raiz de 4 é 2, a raiz de 9 é 3, então o raiz de 5 está mais próximo de 2 do que de 3. E aí a gente vai fazendo os testes. 2,1 vezes 2,1. Só fazer essa multiplicação. 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2 vezes 2. 4. A gente vai somar 1, 4, 4. E aí temos duas casas decimais, não 4,41. Tá vendo? Chegou próximo do 5, mas nem tão próximo, né? Então não foi uma boa aproximação. Aí a gente vai para a próxima. 2,2 vezes 2,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. 4, 4. 4, 8, 4. 4,84. Melhorou a aproximação, mas ainda não está boa. 2,3. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. 9. 6 mais 6, 12. Vai 1. 5,29. Repara que 2,3 dá um número menor que 5. 2,2 dá um número menor que 5. E 2,3 ao quadrado dá um número maior que 5. Então quer dizer que a raiz de 5 está entre 2,2 e 2,3.
Quando eu tento 2,2, deu 4,84. Faltou 16 centésimos para chegar no 5. E quando eu tentei o 2,3, passou 29 centésimos. Então, está mais próximo do 4,84 do que do 5,25. E aí a gente acrescenta uma casa decimal para melhorar essa aproximação. Então, vamos continuar com a ideia do 2,2. Mas agora nós vamos fazer 2,24. Vou pegar um número entre 2,2 e 2,3, mas que está mais próximo do 2,2. E assim por diante, a gente vai repetindo esse processo. 4 vezes 4, 16, vai 1. 4 vezes 2, 8, com mais 1, 9. 4 vezes 2, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2... Aliás, 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. E de novo, 8, 4, 4. 6, 9, 8. Desculpa. Aqui ficou bagunçado, né? Aqui é o 8. E aí, 9 mais 8 é 17. Vai 1. E aí, 9 com mais 4, 13. Com mais 8, 21. 4 mais 2, 6. Com mais 4, 10. Vai 1. 1 mais 4, 5. Casas decimais, 2 aqui, 2 aqui. 4 ao todo. Então, 5,0176. Repara que 2,24 já é uma boa aproximação para o raiz de 5. Se eu não... E aí, se eu quiser uma aproximação melhor ainda, basta eu continuar esse processo, né, fazendo os testes. Mas eu vou me contentar com essa aqui por enquanto. Posso dizer, então, que raiz quadrada de 5 é aproximadamente igual a 2,24. Tudo bem? E eu vou deixar o próximo aí como tarefa para vocês, raiz quadrada de 20. Né? Como que eu posso fazer utilizando esse processo? Bom, vamos falar agora sobre conjunto dos números reais. A gente já entendeu agora o que são os números racionais, que podem ser escritos em forma de fração, e os números irracionais, que não podem ser escritos em forma de fração. Então, a própria definição já mostra para a gente que esses conjuntos, diferente do que estava acontecendo antes, eles não se complementam, eles são disjuntos. O número não pode ser ao mesmo tempo racional e irracional. Então, eles são conjuntos à parte. Mas na teoria do conjunto, era necessário um conjunto que representasse todos os números num determinado contexto. E aí, esse conjunto foi criado para unir esses dois, unir os racionais com os irracionais, e aí formou esse diagrama que vocês estão vendo, que a gente tem os racionais, que estão representados nessa região aqui de amarelo, unidos com os irracionais, que eu estou pintando agora aqui. E aí, quando a gente faz a união desses dois conjuntos, a gente forma um conjunto maior, que é o conjunto dos números reais, representado aqui pela letra R. Então, o conjunto dos números reais, ele não acrescenta nenhum número novo ao nosso estudo. Na verdade, os reais eles vão fazer para a gente a união dos racionais com os irracionais. Assim seria a representação. E só isso. Aqui nós temos o conjunto dos números reais. E uma coisa importante a se dizer é que, com a criação, com a invenção dos números irracionais, nós conseguimos preencher todos os buraquinhos que existiam na reta numérica. Consegui preencher todos os espaços que existem aqui entre os números inteiros que a gente representa na reta. Isso faz com que a gente possa dizer que para cada ponto da reta existe um e somente um número real correspondente. E aí, nós podemos localizar esses números na reta, então tem alguns exemplos. O primeiro dele é o menos π. Nós já vimos anteriormente que uma aproximação para o π é 3,14. Como é negativo, eu teria o menos 3,14. Esse número estaria mais ou menos por aqui. Então, aqui nós teríamos o menos π.
O próximo número é menos 5 quartos. Só que 5 dividido por 4 dá 1,25. É negativo, então seria menos 1,25, mais ou menos por aqui. Nós teríamos um menos 5 quartos. Menos 5 quartos. O próximo número é 1 meio. Então, 1 meio é 0,5. Vai estar aqui. 1 meio. O próximo número é raiz de 2. Nós fizemos uma aproximação ali em cima para a raiz de 2 e foi aproximadamente 2,41. Então, vou pegar o 2, 2,5, um pouquinho antes do 2,5, mais ou menos por aqui. Nós vamos ter a raiz quadrada de 2. E depois o E, esse aqui é o número E, é o número de Euler, esse aqui eu não mostrei para vocês, mas a aproximação dele é 2,71, é um número irracional também. 2,71 vai estar mais próximo aqui do 3, então mais ou menos por aqui na reta numérica a gente tem o E. E o último número é a raiz de 5. Raiz de 5 a gente fez agora há pouco, né, aproximação, e nós encontramos 2,24 para raiz de 5, então 2,24 está aqui, mais ou menos por aqui. Nós temos raiz quadrada de 5. E pronto, esses números estão localizados na reta numérica, e aí assim a gente pode proceder com os números reais. Um procedimento mais fácil e rápido para a gente fazer é encontrarmos a representação decimal desses números. Quando ele for irracional, é claro que vai ser uma aproximação, mas essa aproximação nos ajuda a determinar a localização desse número na reta. Então foi isso, pessoal. Para finalizar, só revisar com vocês alguns símbolos que a gente costuma utilizar. O primeiro, quando a gente coloca um asterisco em cima do símbolo do conjunto, significa que a gente está excluindo o zero. Então, o conjunto Z, no caso, é o conjunto dos números inteiros sem o zero, exceto o zero. Quando a gente coloca um mais, a gente está colocando os números positivos e o zero. Então, toda vez que a gente vê esse símbolo, a gente pensa em inteiros positivos, porque tem o mais. Só que o zero ele não é positivo nem negativo. Então, se eu disser inteiros positivos, eu vou estar excluindo o zero desse conjunto. Eu não posso fazer isso. Então, o que a gente faz é inteiros não negativos. Então, inteiros não negativos. Mesma coisa vai acontecer aqui na parte de baixo. Quando eu tenho um sinalzinho de menos, a gente não fala inteiros negativos. A gente fala inteiros não positivos. E quando eu tenho o mais e o asterisco, aí sim, o zero não entra. Então eu posso falar inteiros positivos. Porque agora sim só tem números positivos. O de baixo, mesma coisa, eu estou excluindo o zero, então e os positivos, né? Estou pegando só os negativos, então eu posso escrever como inteiros negativos. E a mesma lógica pode ser aplicada para outros conjuntos, né? Aqui na sequência eu teria os racionais sem o zero, embaixo aqui eu teria os reais positivos, porque eu estou pegando os números positivos, eu estou excluindo os negativos e o zero, sobra só os positivos. E na última linha eu teria os irracionais não negativos. Então essa aqui é a representação, e aí esses símbolos podem ser utilizados, né, da maneira adequada e conveniente em cada situação. Então é isso, pessoal. Com isso nós terminamos aqui a parte teórica das aulas sobre conjuntos numéricos. A última aula será sobre exercícios. Obrigado, pessoal.